Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma live. Vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para que as pessoas possam acessar, a gente possa fazer os testes de conexões e que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Olá professor, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, a gente vai então aguardar agora só mais 2 minutinhos para o pessoal conseguir acessar. Deem um feedback para nós, como está a nossa imagem, como está o áudio, tá ok? A gente já iniciou o nosso bate-papo. Vou ver se eu melhoro um pouquinho a iluminação aqui. Tá muito escuro aí, professor? De Para Felipe mim tá para legal. Felipe. Para mim tá legal, dá para ver bem. Ah, então tá bom. Pessoal que for entrando, vai falando de onde é para que a gente consiga acompanhar. Se vocês também quiserem enviar suas dúvidas, suas perguntas, podem mandar que ao longo da live eu vou direcionando para o professor Felipe. Tô tentando achar a melhor posição aqui. A gente vai ajustando enquanto a gente não começa o bate-papo. Ó, já vi que tem É, o pessoal aqui entrando, tem aluno nosso da pós de geriatria que já entrou, e também alunos da pós de ortopedia, a de Gaivota Coach, que é daqui de Campinas, ó, minha vizinha. para quem não sabe, eu sou de Campinas também, viu? Você é daqui de Campinas? Sou, Não sabia, não. sou. Nasci e cresci. Ah lá, mais uma de Campinas, pessoal falando que o áudio tá ótimo. Legal, gente. Bom, eu vou começar primeiro agradecendo, né, a presença do professor Felipe. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre exercício físico, né, e esse cenário de Covid-19. Essa live faz parte do cronograma que a gente montou agora para esse mês de abril, com 22 lives que nós preparamos para vocês e com os nossos professores das nossas pós-graduações. Né? O professor Felipe é professor da nossa pós-graduação de fisioterapia hospitalar. E, bom, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional e da Fisioterapia Campus. Minha área de formação, eu sou fisioterapeuta, minha área de atuação é maior a área de neurologia adulta e a área de neurointensivismo, né? Fiz pós-graduação nessas duas áreas. E hoje eu recebo o professor Felipe. Professor, por favor, se apresente. Tá bom. Vou começar do começo, então, para quem não me conhece, eu sou de Campinas, né? Fiz minha carreira fora de Campinas, então eu me formei pela Unesp em 2005, Presidente Prudente. Depois eu vim para São Paulo, onde eu fiz meu aprimoramento no Instituto do Coração, em Físio Cardio Resp, em TI e Enfermaria. Engatei aí na própria Faculdade de Medicina da USP o meu mestrado, o meu doutorado. Uma parte do doutorado foi realizado na Universidade de Toronto, no Canadá. Tudo na área de reabilitação cardiopulmonar, né?
Hoje eu sou coordenador da pós-graduação do mestrado na Universidade de Ibirapuera e docente da graduação e de pós-graduação. Acho que é isso. Legal. Bom, gente, qual que é a ideia de hoje, né? Muito tem se falado sobre ventilação mecânica, muito tem se falado sobre estratégias ventilatórias no paciente com Covid-19 e óbvio que isso é um assunto extremamente pertinente, extremamente necessário nesse momento. Porém, a gente não pode deixar de lado a parte que faz parte também da nossa essência como profissionais da reabilitação, como profissionais que trabalhamos com a parte principalmente de funcionalidade, que é quando a gente fala da questão do exercício físico, né? Eu acho que cada vez mais, agora nesse primeiro momento, a visão está sendo pensada na parte respiratória, mas é natural que a nossa visão agora comece a olhar também para os pacientes pós-Covid, os pacientes pós-internação, ou até mesmo os pacientes durante a internação que já estão estabilizando. Eu vi um dado de hoje que no Brasil nós temos 54% dos pacientes diagnosticados com Covid já curados, né? Ou seja, esses pacientes já estão no que a gente chama pós-Covid. Então, eu acredito que agora a gente tem que começar também a dar atenção para isso, né, professor? Exatamente. A gente pode até dividir aí o exercício físico aí em três momentos, né? Como você estava falando, professor. A gente pode dividir aí numa fase pré-infecção, ou né, para se manter saudável, né? A fase de internação, na prescrição do treinamento físico, de reabilitação durante a fase de internação, e a terceira fase aí, vamos falar assim, a fase pós-internação, o que fazer com esses indivíduos. E eu acho que é nessas três linhas que a gente deve conduzir aí a nossa live de hoje, falando desses três momentos que é importante a gente manter o nível de atividade física, principalmente quando a gente está falando já de doentes crônicos, cardiopatas, pneumopatas, o próprio idoso, a insuficiência renal crônica, entre outras doenças que levam a uma fragilidade aí. Legal. O que a gente tem observado, todas as recomendações e até mesmo as evidências têm mostrado que a atividade pode ser um fator aí de proteção para esses pacientes. Óbvio que não vai deixar esse paciente imune 100%, mas quando a gente pensa do indivíduo saudável, o indivíduo que não teve contágio, a gente pode pensar que uma pessoa ativa, uma pessoa que tem uma rotina de atividade física, ela tem digamos assim, uma proteção maior? Sim, é como você falou bem. A gente não tem como não ter a infecção se a gente tiver o contato com o vírus, né? Então, o exercício físico não garante isso, imunidade absoluta, de forma alguma, e isso precisa ficar bem claro para que as pessoas não entendam isso errado. Mas o que acontece é que o exercício físico ele tem um papel no sistema imunológico muito importante. Então, já é sabido bem que quando o exercício é feito de maneira moderada, bem prescrita e com uma certa frequência, você tem uma melhor resposta imunológica, né? Um equilíbrio aí do seu sistema imunológico. E isso tá claro na prevenção de várias doenças crônicas, então como câncer, por exemplo, um sistema imunológico melhor previne quanto câncer, reduz o risco, doenças cardiovasculares, entre outros. Mas como a gente está falando de infecções respiratórias, se sabe também que indivíduos fisicamente ativos, eles têm menor risco de infecções respiratórias, tanto infecções respiratórias superiores, né? Ou até mesmo pneumonia ou H1N1. Então, já existem estudos mostrando redução do risco de infecções respiratórias nesses indivíduos. E aí, assim, a gente pode, indiretamente, não existe estudos, mas pode transferir isso para o Covid-19, já que ele é um vírus respiratório, então provavelmente um sistema imunológico mais equilibrado pode ajudar a reduzir esses riscos e também naqueles que porventura desenvolvam a doença, ter uma reserva física melhor para aguentar o tempo de internação, para aguentar o isolamento e aguentar as intervenções que são necessárias durante uma internação prolongada, uma intubação, necessidade de diálise, por exemplo,
Então, um bom condicionamento físico pode atuar tanto na prevenção, né, entre aspas, né, parcialmente prevenção, quanto te dar uma reserva física para que você lide com a infecção caso ela venha. Legal. E isso eu acho que é muito importante a gente ressaltar, e como o professor falou, houve-se no início, né, eu acho que de toda essa pandemia, houve-se uma falsa ideia de que o exercício físico te blinda de pegar esse vírus. De novo, gente, o vírus, uma vez que você tem contato com ele, você vai ter o acometimento. A gente está falando de uma questão de repercussão imunológica. Como muito bem colocado, se você tem um sistema imunológico mais equilibrado, as respostas são mais equilibradas. Se você tem um sistema imunológico mais frágil, se você tem um sistema imunológico que não tem uma capacidade de recuperação, uma capacidade de resposta adequada, você vai ter efeitos maiores. Não é à toa que se fala muito da população de risco. Por que essa população de risco? Porque são populações, principalmente, que têm um acometimento dessa parte, tanto do sistema imunológico como da velocidade de resposta desse sistema. Só mandar um alô aqui, a professora Juliana Nascimento está aqui com a gente na live. A professora Juliana é professora nossa também, da pós-hospitalar, trabalha também bastante com essa área de treinamento físico. O Vladimir mandou aqui, professor Felipe Mendes, cadê? Um dos melhores do Brasil. Olha lá, já tem a caravana aqui do professor Felipe, que já veio aqui junto na live. Isso aí, gente, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas. Para quem entrou agora, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre exercício físico, né, durante essa pandemia, e principalmente a gente tentar estratificar um pouco os cenários, né? Então, a pessoa saudável, a pessoa que está durante a internação e a pessoa pós-alta, tá bom? Ainda, professor, pensando nesse pessoal que não está infectado, a gente tem aí dois problemas. Primeiro, a pessoa que nunca fez nada, e aí agora resolve no meio dessa bagunça falar, ok, vou virar um atleta profissional e vou começar com a intensidade lá em cima. Isso é um ponto. Segundo ponto, quem tinha uma rotina de treinamento, quem tinha uma rotina de atividade física e agora se vê com uma restrição de movimentação ou até mesmo algumas atividades que não são mais possíveis frente às academias estarem fechadas ou até mesmo se praticava alguns esportes mais coletivos. E aí, posso começar com tudo e eu que fazia já bastante treinamento, posso parar com tudo agora? Sempre o equilíbrio em momentos de crise é a melhor solução, é a melhor resposta para tudo, né? Então, quem nunca fez atividade física e está tendo tempo para fazer, por exemplo, né? É ótimo você ter este momento para você dedicar a sua saúde e iniciar essa atividade física. O ideal é ter uma orientação de um profissional específico, um fisioterapeuta ou um educador físico, para te ajudar nessa prescrição. Mas, de uma forma geral, como muitas pessoas não têm acesso a esses profissionais, a gente tem que respeitar os nossos limites, né? Então, exercício de alta intensidade não é a hora, principalmente para quem está começando. Se, por um lado, o exercício físico ele ajuda o sistema imunitário e ajuda a equilibrar isso, quando ele é feito à exaustão ou em altíssima intensidade, ele promove, na verdade, um desequilíbrio, promove uma redução dessa capacidade imunológica e torna você até mais suscetível a infecções e a outras doenças. Então, é muito comum atletas após maratona ou após um treinamento muito intenso, eles desenvolverem processos infecciosos respiratórios ou de outras naturezas, ou de outra natureza. Então, é importante que quem queira iniciar atividade física, inicie devagar, com uma caminhada, com exercícios leves. Não vá seguindo o influencer digital, aquele lá que monta o treino específico para ele, aqueles exercícios super complexos, porque o momento agora é um momento de equilíbrio, de você poder iniciar uma atividade que te dê saúde, que te dê um bem-estar, mas sem exageros. Pensando naquele que já faz a atividade física, que já tem um conhecimento melhor do seu corpo e
e ter um condicionamento físico melhor, é ele manter o tipo de treinamento. É lógico, se ele estava treinando por uma maratona, talvez não seja a hora de ele manter esse treino intenso também. Menos é mais. Fazer exercício, mesmo que seja pouco dia a dia, manter o seu corpo equilibrado e saudável, é o que vai ajudar você a superar esse momento de crise. Legal. Bom, professora, vamos entrar agora, talvez, no que a maioria dos nossos alunos e dos profissionais que nos acompanham queiram, né, mais saber, é a questão do paciente que está dentro da parte da internação, né? Como a gente conversou no começo da live, óbvio que a gente tem uma preocupação respiratória com esse paciente muito grande, mas a gente não pode esquecer que o próprio exercício físico é um potente estimulador do sistema respiratório, né? A gente tem estudos que mostram que a deambulação com o paciente, você gera um incremento de volume pulmonar tão importante quanto terapias de reexpansão ou terapias até mesmo ditas especificamente respiratórias, né? Então, a gente tem conversado muito com os nossos alunos da pós-graduação, ex-alunos que estão no mercado de trabalho, e a gente tem falado isso muito com eles. Gente, não esqueçam da importância da parte motora. Ah, Paulo, mas isso depois a gente vê para poder recuperar. A gente fala, não, a gente está falando da parte motora também pensando na parte respiratória, né? Então, para a gente iniciar essa frente, né, da parte hospitalar, e aí a gente não pode deixar de lado, né, a parte motora. Não, na verdade, é sempre importante você fazer uma estratificação dos pacientes, né? Todos os guidelines, os consensos que têm falado de fisioterapia e de reabilitação no paciente internado, a primeira coisa é você estratificar quem é esse paciente que está internado, né? Então, se ele é um paciente que não tem secreção pulmonar, a saturação não está tão ruim, não tem doenças crônicas prévias, então o risco da imobilidade, de trombose ou de outras complicações por doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Se esse paciente é o que a gente chama de paciente liso, entre aspas, porque ele não vai estar tão liso porque ele acabou internando, a gente acaba fazendo um monitoramento desse paciente. Acompanha, né? Não há necessidade, porque a gente não pode esquecer que tem o risco de infecção do profissional que vai entrar nesse quadro, que vai tratar, tem o risco, tem a questão dos equipamentos de proteção individual, há uma carência. Então, esse paciente mais leve, liso, apenas recomendações, uma própria cartilha, ou alguns quartos, alguns hospitais estão deixando computador, celular. Então, orientar, conversar esse paciente para ele se manter um pouquinho ativo para evitar as complicações do imobilismo, eu acho que isso é o suficiente, é o que tem sido recomendado pelos principais guias de tratamento aí. Agora, partindo daquele paciente que já tem uma dificuldade para remover secreção, está com raio-x com consolidação pulmonar, dificuldade de expansão respiratória, é um paciente já frágil, um insuficiente renal crônico, um cardiopata, é muito importante você ter, além da parte respiratória, a atividade física, o fortalecimento, dentro do possível, respeitando os sintomas, respeitando a queda da saturação, respeitando a fadiga que esse paciente está, a presença de febre e outros tantos sintomas que a gente monitora para evitar uma sobrecarga, um excesso de atividade. Mas é muito mais importante ficar atento a esses pacientes que eu vou chamar de frágeis ou de maior risco de complicações decorrentes ao imobilismo ou à falta de atividade física decorrente da internação. E dentro disso, professor, quando a gente identificou que é um paciente que eu preciso intervir com essa parte motora, a gente vê alguns estudos falando para a gente respeitar a questão do Borg, para que esse paciente não é um paciente que eu não posso fadigar. Quais parâmetros de segurança? Óbvio que, assim como, gente, eu tenho falado em todas as lives que a gente tem feito, a ideia aqui não é a gente passar receita, a ideia aqui não é a gente passar um plano terapêutico engessado. A ideia é a gente abrir a visão de vocês
para a importância da avaliação individualizada, a importância de identificar as necessidades do seu paciente. Mas, claro, o que a gente tem tentado com essas lives é nortear as condutas de vocês até para facilitar para quem não tem tanta expertise nesse momento. A gente sabe que os hospitais, principalmente em São Paulo, têm aberto vagas, né, até numa certa desproporção com uma disponibilidade de profissional especializado nessa área, e a gente sabe que tem profissionais sem tanta experiência ou até mesmo de outras áreas que estão ingressando dentro da área hospitalar. Então, a ideia nossa com essas lives é principalmente ajudar essa pessoa que não tem tanta experiência para que ele saiba assim, ok, eu vou nesse caminho. Aí ele vai ter que identificar os protocolos do hospital, conversar com pessoas com mais experiência da própria equipe do hospital para poder definir a linha de conduta dele. Tá? Então, quando eu passo isso para o professor Felipe, fique bem claro, eu não quero que ele, não esperem que ele vá falar assim, olha, você vai fazer esse exercício com tantas repetições, com tanta carga. Não, né? Isso é o que a gente mais ensina na nossa pós-graduação, é que não existe receita, né? A ideia é você ter um direcionamento, a ideia é você ter um guia para que você consiga pautar a sua conduta, tá bom? Indo nessa linha, o que é importante a gente monitorar? Os sinais vitais básicos, né? Então, frequência respiratória. Então, o paciente começou a ficar dispneico ali, frequência acima de 25, 30. Não é a hora de você pensar numa mobilização mais ativa, num exercício mais forte, né? Talvez apenas a mudança de decúbito, ou apenas você deixar o paciente sentado, às vezes já é o suficiente, né? Temos que monitorar a frequência cardíaca. Então, se o seu exercício está elevando muito a frequência cardíaca, também equilibra isso. Por quê? A gente está pensando, a gente não quer ganhar condicionamento físico com ele neste momento. A gente não quer ganhar massa muscular, a gente não quer ganhar capacidade aeróbica. Na verdade, a gente quer prevenir perda. E a prevenção de perda você consegue fazer com exercícios muito mais leves, muito mais fáceis de serem executados. O que o professor Felipe falou é muito verdade. O Borg é um bom parâmetro, né? Então a gente considera aí um Borg até 3 excelente para você poder mobilizar esse paciente. É claro, se o paciente estiver com febre, também é um parâmetro que você não vai utilizar para não fazer exercício naquele momento, esperar a melhor hora. A oxigenação desse paciente. Então, se você está tendo muita queda dessa saturação durante a atividade física, durante essa movimentação, também tem que se reduzir. E a gente pensando em atividade física, a gente tem que pensar em mais frequência do que intensidade, né? Então, nesse paciente COVID, principalmente, a gente não tem um consenso, não existe uma fórmula ainda descrita ou estudada, então isso vai muito da minha experiência, do que eu tenho discutido com os colegas no Brasil e no mundo a respeito, vai mais da frequência que você faça. Então é melhor ele fazer 5 minutinhos, 4, 5, 6 vezes ao dia, de ele sair da cama, ir para o banheiro, sentar na poltrona, fazer uma leve movimentação, ele fazer várias vezes ao dia, do que fazer uma sessão de 1 hora. Você vai desgastar ele muito mais, ele não vai tolerar, e depois ele vai ficar as outras 23 horas do dia deitado. Então, o que a gente tem que pensar, principalmente nesse momento, é orientar ele, passar o exercício e passar para que ele se movimente, educá-lo para que ele se movimente durante esse período de internação. Pequenos períodos, pequenas pílulas de exercícios durante o dia para evitar as complicações dessa imobilidade. E pensando nesses exemplos que o professor deu e até nisso, a gente poderia falar que, então, nossa preocupação é muito maior manter função do que ganhar força, condicionamento. Exatamente. Nessa fase da internação, eu estou pensando num paciente na enfermaria ali, né? A gente não está falando ainda do paciente que já foi para o tubo e já está com debilidades musculoesqueléticas. A gente está falando desse paciente inicial. Esse paciente que tá em enfermaria, não entubado, é mais prevenção do que atuar como recuperação de algum dano, porque o tempo de internação ainda é muito curto. Então, você quer justamente prevenir essa fragilidade, a queda e as complicações decorrentes da internação. Aí depois a gente pode falar do outro paciente, né? Que é um paciente que já está internado, ficou muito tempo entubado.
E a gente precisa lembrar, o paciente de COVID, ou ele é liso, entre aspas, né? Esses 6 dias, 7 dias que ele fica de internação, ou ele vai para o tubo e vai para 21 dias e vem com todas as complicações do paciente de longa intubação, longa internação. Mas aí é um outro caso. Aí a gente vai querer ganhar, a gente pode conversar isso mais para frente aí. Legal. Bom, gente, então, mais uma vez, a gente tem batido nessa tecla e quem tem acompanhado as nossas lives de forma diária que a gente tem feito, tu fala assim, nossa, de novo eles falando disso? Sim, de novo a gente está falando de vocês estratificarem os pacientes de vocês e de vocês identificarem qual é o perfil do paciente de vocês. Eu falei isso na live com o professor Matheus, falei isso na live com o professor Xavier, falei isso na live com o Ângelo Roncalli, falei, enfim, de novo, Paulo, você está falando disso? Sim, de novo, eu estou falando para vocês que a gente tem que olhar para o nosso paciente, não é saindo fazendo tudo para todos. É igual o professor Felipe acabou de colocar. Eu vou identificar, é um paciente que não tem ainda um tempo de internação, nem uma característica sarcopênica que justifique você entrar com uma intervenção mais intensa? De novo, é muito mais orientação, é muito mais você conscientizá-lo da necessidade dele se manter funcional do que propriamente dito você ficar lá entrando para fazer uma hora de terapia, que a gente sabe que o resultado final vai ser muito igual se você só fizer uma parte de orientação. E a gente, nesse momento, a gente tem que ser muito consciente de como que a gente vai distribuir o nosso tempo e como que, principalmente, a gente vai distribuir os nossos equipamentos de proteção individual. A gente tem visto, uma das maiores dificuldades que os hospitais estão enfrentando é a questão dos EPIs. E aí você entrar num quarto de um paciente onde você vai ter que se paramentar inteiro. Por quê? Ele está bem, mas ele não deixa de ser um paciente com Covid. Você vai ter que se paramentar igual se você estivesse atendendo um paciente grave. E aí você vai usar o mesmo nível de proteção, a diferença aqui para um paciente que você poderia passar mais orientações. Então você está usando um material que poderia ser utilizado para um outro paciente que demanda uma intervenção sua mais precisa. Né? Então eu acho que nesse momento a gente precisa de uma consciência muito grande e principalmente a gente olhar o cenário como um todo, não simplesmente, ok, entrei, estou lá fazendo o meu papel. O nosso papel também é ajudar no meio dessa gestão, dessa crise que está acontecendo. Né? Eu vi aqui que, deixa eu ver, vi aqui a professora Cíntia Carniel, que também é professora nossa, da pós de oncologia. Gente, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar que a gente vai passando aqui. A Bruvis comentou assim, trabalhar a funcionalidade após a alta, considerando uma perda de força e resistência muscular importante que esses pacientes serão apresentar devido ao tempo de internação. Vamos então falar um pouquinho agora desse perfil de paciente? Então a gente falou do paciente que não teve complicação respiratória, que não teve grandes períodos de internação, aquele período aquele paciente que a gente vai mais orientar. Só que a gente sabe que tem um outro perfil de paciente. Aquele perfil de paciente que vai o termo que a gente usa é aquele paciente que vai afundar. É aquele paciente que vai demandar uma necessidade ventilatória, é aquele paciente que vai ter um período de internação longo. A gente tem visto, em muitos casos, em muitos hospitais, utilização de sedação um pouco mais profunda para esse paciente, até porque é um paciente que você às vezes vai ter que manter pronado, então tem se utilizado um uso de medicações sedativas um pouco mais intensas, a gente tem visto algumas utilizações de bloqueio neuromuscular, ou seja, a parte motora desse paciente, a parte do sistema músculo-esquelética desse paciente, com certeza vai estar debilitada ainda durante essa internação desse paciente. A gente não vai entrar ainda nem no pós-alta, mas vamos pensar que esse paciente ele vai ainda estar ali naquela unidade de terapia intensiva ou já numa enfermaria, aguardando a estabilização do quadro para ele poder ir de alta. Aí esse paciente já mudou o cenário, né? Exatamente. Como você falou, ele é um paciente de internação prolongada, a gente está falando aí de uma média de 21 dias, pelo menos, né? É um paciente entubado, com todas as complicações decorrentes dessas intervenções. E, além disso, o COVID tem se mostrado polivalente, vamos falar. Ele ataca o sistema respiratório, ele ataca o sistema renal, o sistema neurológico, cardiovascular,
tem a tal da tempestade das citocinas, que é uma resposta inflamatória sistêmica. Então, além das complicações que ele vai ter por conta do tratamento, tem as complicações decorrentes da própria infecção. Então, não há dúvida, esse paciente ele vai sair com a maior fraqueza muscular esquelética, e a gente sabe que ele sair do hospital muito fraco, ele volta. Ele vai voltar por outras complicações, em outras infecções respiratórias, quedas, fraturas ou qualquer outra complicação, e ele volta. Então, ele vai sobrecarregar de novo o sistema. Então, ele saiu, passou da fase aguda, pior, não. Se ele sair frágil, ele vai voltar para o sistema por outra complicação e vai sobrecarregar novamente. Então, é muito importante que o físico que está atuando ali na fase hospitalar, salvou o paciente saiu vivo. Ok, mas essa é a primeira etapa. Tá? A primeira etapa salvou a vida do paciente. Mas a gente precisa continuar essa reabilitação, porque senão ele não vai morrer do Covid, mas ele pode morrer de outras complicações. Então, para nós, fisioterapeutas, ou para o sistema de saúde, de uma maneira geral, não basta ele sair curado do Covid. Ele tem que sair funcionalmente, ele tem que sair bem funcionalmente, ele tem que sair com massa muscular boa, com força muscular, ele tem que ter independência. Isso pensando na qualidade de vida e no retorno dele para as atividades de vida diária, e isso pensando na sobrevida dele, inclusive, para evitar que ele tenha outras complicações. E, professor, pensando nisso, quais cuidados, ou na verdade, como que a gente poderia orientar o pessoal que está assistindo a como avaliar para poder fazer uma prescrição desse exercício? Né? Inicialmente, claro, avaliar a força, avaliar a função, e aí como prescrever esse treinamento? Eu já vi aqui que tem vários alunos nossos da pós-hospitalar e quando hoje eu mandei a arte para eles, a maioria deles falaram exatamente sobre isso. Falaram assim, Paulo, a gente está numa dificuldade muito grande porque assim, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não sabe por onde começar, né? Então, como que a gente poderia pensar em traçar essa estratégia? Que hoje talvez é o paciente que mais demanda. Oi? Não entendi, professor. Deu uma cortada aqui. Acho que caiu um pouquinho a minha internet. Mas conseguiu entender a linha do que eu internet aqui, mas agora eu estou acompanhando de novo. Tá. Então, eu estava perguntando para o professor que talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem é de traçar uma linha pensando na reabilitação desse perfil de paciente. Né, que os nossos alunos têm questionado muito isso. Tá, a gente sabe que tem que fazer, mas aí a dificuldade é por onde começar a fazer e que linha de protocolo seguir. Tá. Como você falou, a primeira coisa é fazer uma avaliação completa, né? E aí vai depender do que o seu hospital, a sua UTI tem. Tem gente utilizando ultrassom, gente usando as escalas para avaliar a força. E além dessa avaliação inicial nossa, que é muito importante, também prestar muita atenção nos critérios para a mobilização desse paciente, né? Então, isso está bem estabelecido. Eu acho que isso, por exemplo, o Ivens, que é nosso amigo, ele é muito... né? O cara é referência, que fala muito disso. Tem que fazer toda a avaliação, hemodinâmica, dosagem de medicação, sedação. É um trabalho multidisciplinar, a gente não consegue fazer a mobilização desses pacientes sozinho. Então, é importante que a equipe esteja alinhada na importância dessas atividades, a equipe da enfermagem, a fono, a Nutri, o próprio médico, para que você consiga justamente estabelecer critérios precisos para fazer esse treinamento físico. E aí entra como todos os critérios de mobilização precoce dos indivíduos, né? Controlar a questão de todos os exames laboratoriais, dosagem de medicação, isso que a gente já sabe para mobilizar esses pacientes. Do tipo de exercício, aí vai justamente, a gente preconiza muito o ortostatismo, sentar,
estimulação elétrica, se for possível, você utilizar. Dependendo do nível de consciência e colaboração, aí você pode entrar com resistência manual, tem alguns equipamentos que você pode utilizar para fazer essa resistência. E aí existem, na verdade, vários protocolos e modalidades. Eu acho que a gente... Pessoal, só aguardar um minutinho que travou. Professor, vou pedir só para o professor começar de novo, que travou o vídeo do professor. Oi, voltou. 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 O professor estava começando a falar das escolhas dos protocolos. Oi? Quando cortou, o professor estava começando a falar na escolha dos protocolos. Na verdade, o que eu estava falando é assim, os protocolos de treinamento físico, eles são estabelecidos de acordo com a sua infraestrutura, né? E de acordo com o treinamento de sua equipe. Então, não adianta, às vezes, você pegar um protocolo muito bem elaborado, lá do John Hopkins, se a sua equipe não está preparada, não tem equipamento. Então, mais importante do que seguir um protocolo específico é você, junto com a equipe hospitalar, junto com a gerência da UTI, determinarem quais vão ser os critérios e qual é a infraestrutura que você tem para fazer isso. Porque não adianta você falar, isso é bom, mas eu não tenho lá, eu preciso fazer uma estimulação elétrica, mas não tenho. Quero avaliar a força muscular com ultrassom, mas eu não tenho. Então, quais são as ferramentas que eu posso usar na minha infraestrutura para poder fazer esse treinamento e como está preparada a minha equipe para fazer isso? Então, varia muito de UTI para UTI, de equipe para equipe. É lógico, existe um norte, existem os critérios que norteiam isso, mas não dá para estabelecer. A gente que percorre o Brasil sabe que é muito diferente as UTIs, a relação entre as equipes. Então, não dá para a gente falar exatamente como é que deve ser feito, porque isso pode ser que não seja a realidade de algumas UTIs. A Noemi perguntou se ela poderia aplicar o protocolo de reabilitação cardíaca nesse paciente, com algumas adaptações de acordo com a individualidade de cada um. Aí a gente está pensando, Felipe, na fase pós-hospitalar, né? Então a gente não pode esquecer que a reabilitação, ela tem aí 3, 4 fases, tem gente que divide em 3, 4 fases. A fase 1 é a fase hospitalar, que é essa que a gente discutiu até agora, né? E aí vem a fase 2 e a fase 3. E a fase de manutenção, que é a última, é a fase 4. Esses pacientes que saem do hospital, por melhor que seja a intervenção, eles ainda não saem aptos para voltar, muitas vezes, para a sua rotina de trabalho, sua rotina de atividades diárias, né? Então, é necessário um programa de reabilitação. E isso que é o bacana. Quando eu falo de reabilitação cardiopulmonar, eu falo que serve para a maioria das doenças crônicas. Então, você vai prescrever para o cardiopata, é similar. Você vai prescrever para o pneumopata, é similar. Você vai prescrever para o cara com câncer, é similar. Porque a fisiologia do exercício e os princípios da prescrição do exercício, elas são os mesmos. O que muda? A individualidade do paciente. Então tem doença que tem maior queda de oxigenação. Estamos falando, por exemplo, a COVID. O paciente que sair provavelmente da UTI, ele vai ter uma fibrose pulmonar, um dano pulmonar, que pode ser permanente ou não. Isso pode até ir evoluindo. Mas é provável que durante o exercício físico ele necessite de oxigênio para treinar. Então você adapta. Eu aproximaria mais esse paciente de COVID-19 da reabilitação de uma fibrose pulmonar, mais da parte respiratória do que da parte cardíaca. Porque ele não vai ter tanta limitação cardiovascular e risco cardiovascular, mas vai ser o fator limitante principal dele, vai ser o sistema respiratório. Mas pode usar os critérios, porque não muda muito. A fisiologia do exercício ela é a mesma, você só basta fazer as adaptações necessárias.
A Bru Visper falou exatamente sobre isso. E em relação às sequelas pulmonares, já temos um panorama de como isso pode afetar a reabilitação pós-internação? Na verdade, a gente não tem, não está claro totalmente quais são as sequelas a médio e longo prazo desses pacientes. A gente está falando aí de uma infecção que iniciou, em grande parte, aí em janeiro. Então, a gente nem tem esse paciente a longo prazo, né? O que a gente está vendo é esse paciente até na fase 2 ou 3. Então, são 2 ou 3 meses, no máximo, pós-internação, que estão participando do programa de reabilitação. Esses pacientes a gente vê sim um déficit de oxigenação, queda principalmente durante o exercício físico. Muitas vezes a saturação em ar ambiente é normal, mas a hora que você força um pouquinho mais, essa saturação cai, porque ainda fica um resquício de um processo inflamatório, um processo cicatricial pulmonar. É claro, depende muito da extensão dessa inflamação durante a infecção. Mas isso ocorre sim, essa inflamação. Agora, a gente não sabe a longo prazo até onde isso vai, tá? Mas sim, a gente se estabelece esses critérios de lesão pulmonar para poder fazer a reabilitação desse paciente. E pensando então nisso, a gente poderia pensar na questão da suplementação do oxigênio durante o atendimento desse paciente? Sim, eu acho que é primordial isso. Na verdade, a gente precisa avaliar, né? Então, o que é comum a gente muito fazer na reabilitação cardiopulmonar é o teste de caminhada de 6 minutos. Às vezes a gente não tem um corredor, não tem problema. Faz um teste do degrau, são também um teste bem estabelecido. Não tem, faz o shuttle test, você precisa só de 10 metros. Então, tem uma gama de testes, de acordo com a sua infraestrutura, às vezes é na casa do paciente, às vezes é na sua clínica. Então, testes aeróbicos, o próprio teste de sente e levanta, de 1 minuto, você consegue fazer essa mensuração. E aí sempre você mede frequência cardíaca, pressão arterial, saturação e escala de Borg, pré e pós-teste. Se a oxigenação cair, principalmente abaixo de 90, 91, aí, a gente já indica o uso do oxigênio durante o treinamento. Por 2 motivos. Primeiro, por segurança, para evitar que esse paciente tenha um mal súbito decorrente da baixa oxigenação. É raro, mas pode acontecer. E o segundo fator, para mim é o primordial, você fornecendo mais oxigênio, você fornece mais combustível para esse paciente. Então, você provavelmente vai conseguir treinar melhor, numa intensidade mais alta, com menos sintomas de dispneia, e aí a evolução vai ser melhor desse paciente. Legal. Bom, a gente tem falado muito sobre isso, que a gente tem que olhar para esse paciente também pós-Covid, né? Muito tem se falado sobre os cuidados com esse paciente, principalmente durante a fase hospitalar, mas a gente não pode esquecer que esse paciente ele vai sair do hospital, né? Esse paciente ele vai receber alta. A gente já conversou aqui um pouquinho sobre a questão do comprometimento pulmonar. Muito tem se falado sobre a questão dessa fibrose pulmonar, né? Eu acho que talvez é o achado que mais tem chamado a atenção nesses pacientes pós-alta da unidade de terapia intensiva. E normalmente não é uma fibrose tão pequena, é uma fibrose, né, importante. Quando a gente olha em alguns exames de imagem, fibroses que você identifica como uma lesão pulmonar de média para extensa. E esse paciente, ele vai sair dessa enfermaria e ele provavelmente vai demandar um programa de reabilitação, né? Como que a gente pode pensar, e como a gente tem conversado, aqui no Brasil, esse início começou um pouquinho mais tardio do que na Europa. Na Europa teve um início mais em janeiro, aqui no Brasil isso começou agora final de fevereiro para começo de março, ou seja, a gente vai começar a receber um volume de pacientes de alta agora nos próximos 15 dias, né? Que é até o que a gente tem visto, os vídeos que tem viralizado do pessoal saindo de alta dos hospitais, depois de longos períodos de internação, de ventilação mecânica. Isso, eu ia chegar nesse ponto. E todo mundo comemorando, e tem que comemorar, mas o que mais me chamou a atenção é que pouquíssimos desses profissionais saíram andando.
A única foto que eu vi que me chamou a atenção, até porque era uma pessoa que eu estava torcendo, óbvio, a gente torce por todos, mas por tudo que ela representa para a nossa área, foi a doutora Carmen Valente, né, que a gente viu a foto dela saindo, andando bem. A gente tem visto a maioria dos pacientes saindo de cadeira de roda. A gente sabe que existe um protocolo de algumas instituições que o paciente tem que ser deslocado dentro do hospital de cadeira, mas vamos combinar que se esse paciente estivesse bem para valer, ele estaria andando, né? Uhum. Então, e aí? Qual que é o panorama que nos espera? A gente está imaginando aí que esses 5% dos pacientes mais graves, né, que vão necessitar aí da internação, e a gente está falando de alguns que vão estar talvez 3%, 4%, é muita gente que vai sair necessitando de um programa de reabilitação, né? E o que eu costumo muito falar nos programas de reabilitação, nas minhas aulas, é o seguinte: essas doenças, elas só são necessitam da reabilitação porque elas são sistêmicas, né? Então, é uma doença que tem comprometimentos respiratórios, afeta o sistema cardiovascular, afeta o sistema muscular esquelético e afeta a questão psicossocial, níveis de ansiedade, de depressão. Assim, então, vai ter que ser o programa de reabilitação deles. Então, se é uma doença com comprometimentos sistêmicos, a avaliação vai ter que ser sistêmica. Então, a gente faz uma avaliação do componente psicossocial, a gente aplica alguns questionários, pode ser questionário de ansiedade de Beck, o RADS para ver a parte de ansiedade e depressão. Se for necessário, tem saído alguns estudos mostrando que esses pacientes saem com muita síndrome do pânico, né? Então, se for necessário um encaminhamento para um psicólogo, então você tem que avaliar isso, tem que avaliar a questão da qualidade de vida, qual o impacto que isso tem na qualidade de vida desse indivíduo. Então, tem vários questionários genéricos ou específicos para isso. Tem que avaliar a parte respiratória, como é que está a força muscular respiratória desse paciente, os sintomas, a tosse, a falta de ar, a capacidade de ele fazer atividade física, força muscular, testes físicos, a parte cardiovascular, pressão arterial. Então, toda a avaliação vai basear no comprometimento que ele tem. Comprometimento sistêmico, avaliação sistêmica, intervenção sistêmica. Então, não adianta a gente concentrar só na parte respiratória, só na parte muscular esquelética. A gente tem que trabalhar esse indivíduo como um todo, para que justamente ele se reestabeleça e volte às suas atividades normais, que vai precisar desse todo para ter uma vida normal dali para frente. E eu acho que exatamente como a Bruna acabou de comentar aqui, entraria a atuação multiprofissional. O ideal é que esse paciente seja reabilitado em centros que tenham exatamente essa atenção multiprofissional. Como o professor Felipe acabou de colocar, é um paciente que ele não vai ter só uma questão de dispneia por conta de uma fraqueza muscular. Ele vai ter período de intubação, então ele vai ter alterações em todo o sistema dele de deglutição, então preciso de uma fono. Eu vou ter toda uma questão de diminuição das atividades ocupacionais dele, então vou precisar de um terapeuta ocupacional. Eu vou ter um problema desse. A gente tem que pensar. Eu estava conversando com um amigo meu que é proprietário de academia. Ele falou assim: Paulo, eu acho que as academias vão acabar por conta de tudo isso que está acontecendo. Eu brinquei com ele, eu falei assim: olha, tenta segurar as pontas, porque na verdade a gente vai precisar muito das academias depois para esses pacientes, porque são pacientes que vão ter comprometimentos que a gente não vai reverter em 2 meses. A gente tem que pensar que a gente estão sendo agora alguns estudos, inclusive da questão de comprometimento neurológico. A gente está esperando aí talvez um novo surto, né, mais generalizado infelizmente, de síndrome de Guillain-Barré, né? A gente vai ter essas questões dos transtornos psiquiátricos, síndrome do pânico, algumas pessoas desenvolvendo quadros depressivos. Ou seja, a atividade física mais do que nunca vai ser importante para que a gente consiga fazer com que toda essa população consiga voltar às suas atividades e principalmente consiga se recuperar. Mais uma vez, é uma doença sistêmica.
é uma doença onde eu não tenho só um único fator. Eu não posso achar que, eu vou pegar, então, vou focar na questão, ele perdeu massa, vou focar só no fortalecimento muscular. Não, o porquê que esse paciente perdeu massa, né? A gente tem que pensar em tudo isso daí. A Giovana perguntou assim, tenho lido em alguns grupos profissionais eu conheço de pacientes com síndrome de Guillain-Barré pós-Covid. É verídico? Tem algum artigo já relatando isso? Caso sim, como fica esse diagnóstico? Infelizmente, sim. Né? Eu devo fazer um vídeo falando sobre a síndrome de Guillain-Barré, porque para quem não é da neuro acaba sendo, né, uma dúvida muito grande. Então, eu devo fazer um vídeo que eu devo postar aqui na nossa página nos próximos dias, e porque já saiu um artigo já mostrando que sim. O que a gente tem que entender é o seguinte: Covid não causa Guillain-Barré. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Na verdade, o que se tem é uma maior incidência dessa síndrome, uma vez que eu tenho um maior acometimento de pessoas com uma doença sistêmica. Hoje a gente sabe que o principal gatilho do Guillain-Barré tem fatores psicoemocionais e doenças sistêmicas, principalmente que envolvem o sistema imunológico, que é a principal característica de uma doença sistêmica. Né? Para você ter um acometimento de vários sistemas, você tem que ter uma pane no sistema que equilibra isso daí, e infelizmente quem faz isso é o nosso sistema imunológico, né? Então a gente tem que pensar nisso, e como eu falei, a gente tem que entender, eu vejo muito pessoal falar assim, a área hospitalar vai sair valorizada, a área da físio vai sair valorizada como um todo, porque a gente vai ter esses pacientes necessitando de reabilitação de uma forma contínua, né, professor? Exatamente. E a gente não pode esquecer também, eu tenho pelo menos dois, três casos aqui na região onde eu moro, de pacientes que tiveram Covid e entraram em contato comigo, pessoas rígidas, na faixa etária de 40, 50 anos, tiveram infecção, não ficaram entubadas, tá? Ficaram em internação na enfermaria, 6 dias, 7 dias, e que estão relatando que estão demorando um mês para conseguir voltar a fazer uma caminhada, que sente dispneia para fazer atividade física leve. E a gente está falando de pessoas previamente rígidas, numa faixa etária jovem, né? A nossa faixa etária aí, né? Né, Felipe? Então, assim, você imagina um mês para voltar ao nível de atividade física? O quanto que essa pessoa... E pessoas que eram até fisicamente ativas antes. Então, vamos precisar do físio e, com certeza, vão precisar de um profissional de educação física, de uma academia bem equipada, bem capacitado para lidar com esse retorno desse indivíduo. Ele vai retornar. Só que esse retorno vai ser lento. Mas se esses centros de reabilitação em todas as áreas, a gente está falando de academias, se clínicas de fisioterapia estiverem preparadas para absorver essa população, eles vão antes, porque eles vão se sentir mais seguros para melhorar o seu condicionamento. E com certeza vai ser melhor, porque ele vai estar sendo monitorado por profissionais capacitados para isso. Exatamente. Gente, como todas as lives que a gente tem feito, eu falo que a gente entra numa cápsula e a gente é sugado pelo relógio. A gente está entrando nos últimos 5 minutos já da nossa live. Voou, né? 55 minutos já que a gente está aqui. E é muito legal porque a gente tem tido profissionais aqui dividindo os seus conhecimentos e a sua expertise com o pessoal aqui. Tem sido muito bacana. Lembrando que a gente está disponibilizando todas as nossas lives no nosso canal do YouTube, tá? Então, ela fica 24 horas aqui no Instagram, mas depois, quem quiser vai poder acessar todas essas lives na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, teve... Deixa eu voltar aqui. Uma pessoa que perguntou sobre os exercícios respiratórios. A Taira Alves. Vou pedir para você entrar lá no nosso canal do YouTube, porque a gente tem uma live só sobre fisiorrespiratório, com o professor Matheus Esquivel. Então, aí você consegue assistir, dá para ir pausando, dá para ir fazendo as anotações. Eu posso só falar tá uma questão, um ponto, fazer um ponto aí nessa questão dos exercícios respiratórios? Só que você tem 2 minutos antes que a nossa live cai. Tá, rapidamente. Exercícios respiratórios não previnem
Gente, a internet do professor Felipe falhou numa das coisas mais importantes que a gente precisa ouvir. Vou esperar só Inovação. restabelecer. Professor, tá travando a internet do. Só um minutinho que só a gente esperar ele. Professor? Eu vou fechar a tela aqui do professor Felipe e aí ele finalizar o que ele estava falando. Deixa eu só. Teralves, a gente está com live todos os dias. Nós estamos fazendo 22 lives ao longo de todo esse mês. Então, siga aqui a nossa página do Instagram e depois, para quem ainda não acompanha o nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa a notificação que você recebe notificação de todas as lives que a gente tem feito. Deixa eu só tentar localizar aqui o professor Felipe, que eu acho que a internet dele deve ter caído. Tá, todas as nossas lives nós estamos salvando, tá? No YouTube. É só vocês estarem no canal Fisioterapia Campus, vocês vão ter acesso a todas as nossas lives. Tem live sobre físio respiratória, sobre ventilação mecânica, sobre cuidados paliativos. E tem coisas também que não são só do Covid, a gente fala de estimulação sensorial, estimulação de prematuros, tá bom? Deixa eu ver se o professor Felipe conseguiu retornar aqui. Gente, o professor Felipe não está conseguindo conectar, mas o que ele ia finalizar a live, que eu consegui ouvir a primeira parte, é que exercício respiratório não previne de Covid. A gente tem visto erroneamente, infelizmente, profissionais da área falando que se você fizer exercícios respiratórios, você não pega Covid ou você consegue ficar mais protegido. Isso não é real, tá? Isso a gente não pode passar essa desinformação para os nossos pacientes, tá bom? Deixa eu ver se o professor Felipe conseguiu conectar, senão já. Não, infelizmente a conexão do professor não conseguiu retomar, mas a gente já tinha finalizado a ideia da nossa live de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Não deixem de comentar com os amigos para acompanhar a nossa página. A gente ainda tem muita live bacana ao longo desse mês. E sigam também o nosso canal do YouTube, tá bom? Um grande abraço para todos, uma boa noite e obrigado pela participação.